Olá, vencedores. Ah, vencedores? Sim, olá, vencedores. Como é que vocês estão? Cada vez melhor? Minha gente, estamos hoje aqui para falar de ciência da natureza. Eu e o nosso amigo, professor Dalton. Professor Dalton. Estamos aí, um prazer, Pedro. Vamos dividir as ciências da natureza. Vamos lá, biologia, química e biologia. Vamos lá, vamos bater uma bola. Legal. Sem se quebrar. Sem se machucar, porque nessa idade é complicado bater bola. Falou tudo. Minha gente, que bom que você está aí, tá? Como eu tenho falado semana a semana, o teu resultado no Enem, ele não é mágico, ele não é de uma hora para outra. Você está construindo, nós estamos construindo esse resultado juntos. Tá? Tanto que essa semana, que bom que você está sentadinho aí, que bom que você está acompanhando, nós temos dois assuntos extremamente importantes. Tá? Depois que você estudar, depois que você assistir a aula, poxa, que interessante. Só que eu tenho certeza que muita gente vai me falar, Pedro, eu nunca tinha ouvido falar disso, nunca tinha visto isso na escola, no colégio, e o Enem pediu. Tá? Por isso que eu falo que é importante. A tua aprovação ela não é feita só essa semana, não foi só semana passada e não será só semana que vem. É o quê? É um conjunto que a gente está conquistando, que a gente está construindo juntos. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha ali na tela. Olha só, o que aparece pra gente? De cara, tema da aula, epigenética. Talvez você pensou, Pedro, genética tudo bem, a gente vai calcular azão, azinho com azão, azinho. Não é isso, tá? E biotecnologia. Nossa, deve ser muito complicado. O que você vai ver? Extremamente importante, extremamente significativo, tá? E o mais importante, já apareceu em prova, Olha só, gente, dois cardápios, digamos assim. O da esquerda, nossa, tem pizza ali, Dalton, dá para escolher, né? Ó, à esquerda, pizza, tem sanduíche, tem bastante... Nesse horário, né? Bastante açúcar, bastante gordura. À direita, peraí, eu tenho que marcar, né? Quem aparece aqui ao fundo, né? Se a gente for observar, ó, tem banana aqui, tem bastante, ó, morango tá ali, grãos presente, leite presente. Aqui, ó, bem no fundinho, olha o brócolis, né? Ainda, então, ou seja, basicamente frutas e verduras. O que nós temos? Um antagonismo aqui entre um tipo de alimentação e outro tipo de alimentação. À esquerda, talvez aquilo que você mais goste. Nossa, que delícia, né? Bastante açúcar e gordura. À direita, frutas e verduras. Vamos dar uma conversadinha sobre isso? Olha só. Geralmente papo de mãe, de vó, né? Ai, tem de comer fruta, tem de comer verdura, tem de tomar água. E o que a gente fala? Ah, mas eu não tenho vontade, não... E já para comer uma pizza, já para comer um X tudo aberto, não precisa insistir, né? Ai, vamos, tô indo. Então, quando a gente fala daquela alimentação, gente, a da esquerda do quadro que a gente viu, pizza e sanduíche, o que chama atenção ali? Bastante açúcar e bastante gordura. Se você parar para pensar, o que o teu cérebro pede no dia a dia? O teu cérebro pede fruta e verdura? O teu cérebro pede, tipo, berinjela, abobrinha, né? Berinjela, cadê você? Claro que não! Nosso cérebro pede naturalmente açúcar e gordura. E a gente começa a pensar, importância de açúcar. Lembra lá da respiração celular aeróbia, onde uma glicose nos dava de 36 a 38 ATPs? Lembra lá da fermentação, onde uma glicose nos dava, como saldo final, 2 ATPs? O que era o ATP? ATP era energia. Então, quando a gente pensa em açúcar e gordura, é lógico que o nosso cérebro vai nos pedir açúcar e gordura. Já quando eu penso em frutas e verduras, alimentos reguladores, ricos no quê? Em vitaminas e minerais. Pedro, mas qual que é a importância de vitaminas e minerais em termos fisiológicos, lá para o funcionamento do nosso corpo? Quando a gente fala em vitaminas e minerais, importância, ativadores enzimáticos. Pense nisso, lembre disso. Até uns 3, 4 anos, a gente ia começar uma aula de sistema digestório e falava assim, talvez você já ouviu isso, você é aquilo que você come. Você já ouviu, né? Volta e meia na sala, alguém levantava a mão, professor, então quer dizer que se eu comer um brócolis, eu vou ser um brócolis? Aí todo mundo ria, todo mundo achava engraçado, e a gente como professor falava o quê? Claro que não, né, Zezinho? Claro que não, né, Joãozinho?
Mas de 1 ano e meio para cá, o que assustou? Alguns experimentos feitos lá com o brócolis, feitos lá com a couve-flor, mostraram que quando eu faço ingestão continuada, não é comer uma vez só, tá? Continuada, por exemplo, de brócolis, de couve-flor, só para a gente ser um pouco mais restrito no exemplo e facilitar para você, uma substância chamada sulforafano é liberada. Essa substância atravessa a membrana plasmática, atravessa o citoplasma e vai bater onde? Vai bater no núcleo da célula. Aí você vai me perguntar, mas Pedro, como assim vai bater no núcleo? Vai bater no sentido de vai atuar no núcleo. E lá nesse núcleo eu encontro quem? DNA, ácido desoxirribonucleico. Nossa, você está entendendo a importância do que a gente vai falar hoje? Quando nós falamos em epigenética, a epigenética estuda bem a variação da expressão gênica de uma geração para outra. Como assim, Pedro? Eu não entendi. Conversava com meu amigo Dalton ainda, aqui no intervalo, né? Por exemplo, mamãe está grávida, né? O bebezinho está ali no útero ainda, e ela descuida um pouquinho da alimentação. Engorda bastante. Ah, Pedro, mas isso daí é esperado, ela está comendo por 2. Gente, pare para pensar. Uma coisa é engordar 5 quilos, 7 quilos, se ela não tem algum problema hormonal, o que assusta? Ela engordou 30 quilos. Ela engordou 35 quilos durante o período gestacional. O que a epigenética fala? Que esse sobrepeso da mamãe, além de outras implicações, por exemplo, um aumento da pressão dessa mamãe, uma possibilidade de diabetes gestacional, isso pode levar a uma alteração na expressão gênica do bebê. Como assim? O que você está querendo dizer? Essa mãe com sobrepeso durante a gravidez, tá? Essa situação pode influenciar na manifestação dos genes do bebezinho. Eu não estou te falando que o bebê vai deixar de ter adenina, timina, citosina e guanina. Lembra? Dê uma olhadinha comigo ali no quadro, na tela. Lembra que eu te falava? Olha só, em outras aulas, né? Quando a gente pensa no DNA, o que nós tínhamos? Uma dupla hélice, uma escada de cordas retorcida e as bases nitrogenadas. Lembra que era A dupla T, C tripla G? Olha só, me bateu uma curiosidade, daqui a pouquinho eu já vou fazer uma pergunta ali para o Dalton sobre esse A com T, C com G. Então, essa estrutura continua existindo, lá do A com T, C com G. Vamos conversar mais um pouco? Continua existindo. Do que nós estamos falando? Que a epigenética estuda o quê? Uma variação na expressão do DNA. Você está dizendo então que o DNA continua o mesmo, só que ele pode se expressar de uma maneira diferente? Sim. A essa qualidade, a esse adjetivo, tem se dado o nome de plasticidade do DNA. Se eu estou comendo direitinho, por alguns meses, qual que é a tendência? O meu DNA tende a responder, produzindo uma quantidade maior de substâncias antitumorais. Pedro, se eu começar só a comer besteira, vou abandonar tudo, né? Vou começar só a comer besteira. É lógico. Lembra da ecologia? O que a gente falava lá na ecologia? Eu posso escolher o que eu planto, mas eu sou obrigado a colher aquilo que eu plantei. Só estou comendo besteira. O que tem se falado? A epigenética fala para mim que o meu DNA, a partir de um determinado tempo, ele vai começar a me dar a resposta dessas besteiras que eu estou comendo. Tá? Quando eu falo besteira, você entendeu do que eu estou falando. Tá? Muita pizza, muita gordura, muito açúcar. Mas o que me chamou a atenção ali, quando eu escrevi A dupla T, C tripla G, A dupla T, aquele dupla ali, na biologia, pontes de hidrogênio. Vamos dar uma olhada na química. O que a química traz para a gente? Meu amigo Dalton, quando a gente fala de A com T, ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio. Quer dizer que A com T faz 2 pontes e C com G fazem 3. É isso? 3 pontes, é isso, né? A ideia é essa. A questão acontece o seguinte, você tem que lembrar com relação à ponte de hidrogênio, a ponte de hidrogênio é uma associação entre moléculas.
Então, a molécula da adenina, a molécula da timina. Então, essas duas moléculas vão sofrer uma interação. Essa interação é devida, Pedro, à diferença de eletronegatividade entre hidrogênio e os elementos mais eletronegativos, tipo flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, quando o H está ligado ao flúor, que é muito eletronegativo, o que era eletronegatividade? Atração por elétron, o grau de taradice por elétron. Então, como o flúor é muito eletronegativo, o que ele faz? Ele puxa os elétrons do hidrogênio e o flúor torna-se muito negativo e o hidrogênio muito positivo. Como polariza muito, esses polos dos dois lados fazem uma atração. E essa atração, como fica o hidrogênio no meio, é denominada associação hidrogênio ou ponte de hidrogênio, que vai segurar as duas estruturas, né? A dupla hélice do DNA vai ficar ligada entre uma e outra através das pontes de hidrogênio. Legal. Tranquilo? Tranquilo e é interessante, né? Quando fala e fala acertado e preciso, ele fez a seguinte referência. Interação, você falou, A com T, em determinado momento. Do que isso me chamou a atenção? Dê uma olhada comigo ali na tela. Quando ele falou em interação, o que me veio à cabeça? Lembra o que era... Vamos só apagar aqui, gente. Tá? Aproveitar a mesma imagem, só apagar, tá? Principalmente a parte de cima. Quando o Dalton falou de interação, isso me fez lembrar do quê? Fenótipo visual é carga genética, genótipo, mais interação. Meio visual, carga genética. Fenótipo é a carga genética em interação com o meio. Ou seja, o fenótipo, aquela tendência ao bebezinho manifestar aquela obesidade. É a carga genética desse bebezinho em interação com o meio. Em que meio esse bebezinho se encontra durante o período gestacional? No meio intrauterino. Nossa, Pedro, então quer dizer que se a mamãe não cuidar da alimentação de uma maneira significativa durante o período gestacional, o bebezinho pode ter uma tendência aumentada à obesidade? Sim, pode ter uma tendência aumentada à obesidade, tá? Quem estuda, gente, essa manifestação diferencial do nosso DNA é a epigenética. Então, quando nós falamos em DNA, lembra que em outras aulas eu te falava? Olha, o DNA ele pode se mostrar como cromatina ou como cromossomo. Pedro, eu lembro, mas eu estou vendo um rato aí na frente. O que tem a ver isso? Tem a ver com a questão do Enem, tá? Então note, gente, sempre tem a ver com a questão do Enem, tá? O que aparece? Questão 65, caderno azul, prova de 2011. O que ele traz pra gente? Em 1999, a geneticista desenvolveu um experimento no qual ratas prenhes, então cuidado, olha os dados que ele está me dando na questão. Ratas prenhes foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Numa visão integrada da biologia, quando eu falo de soja, eu lembro de quem? Leguminosas. Ó, então soja, puxando uma setinha, tá, gente? Você que gosta de marcar alguma coisa aí na tua questão, leguminosas. Lembra que naquela aula de ciclo do nitrogênio, eu te falava assim, na raiz dessas leguminosas eu encontro bactérias do gênero Rhizobium, que fixavam o nitrogênio. Ah, Pedro, então quer dizer que essa soja é rica em nitrogênio? Sim, quer dizer que para a constituição do DNA, lembre, olha a associação, tá? Nós tínhamos bases nitrogenadas participando? Sim, tanto que dava o A com D, C com G. Muito bem, os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe, preciso encontrar uma outra cor aqui para te chamar mais ainda atenção, alimentação da mãe, durante a gestação, silenciou. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu preciso te dar uma dica bem importante. Depois, com calma, procure lá na internet ratos nocaute. Como assim? É um experimento que faz referência a esse silenciamento de genes. O que os pesquisadores conseguiram fazer em laboratório? Tá?
Papai ratinho obeso, mamãe ratinha obesa. Espermatozoide, ovócito, óvulo, formando uma célula ovo zigoto. O que pesquisadores conseguiram fazer no laboratório? Descobriram qual era o loco gênico, o endereço mais específico do gene no cromossomo. Foram lá e nocautearam o gene para obesidade, tá? Ratos nocaute. Existe essa técnica. Dê uma pesquisadinha depois, tá? Dê uma olhada. Vai complementar ainda mais a questão que a gente está resolvendo, tá? Vamos voltar na questão? Olha só. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, as geneticistas Eva e Gal listaram 100 casos. Ai, será que não é coincidência? Gente, 100 casos. Comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos. Cuidado! Traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos. Sustentando assim a epigenética, que estuda, olha só, epigenética, conceito novo e que pouca gente fala, pouca gente sabe, e você está aí, você está ouvindo. Epigenética que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência do DNA. Pedro, então, essa epigenética, vamos trocar uma ideia, tem a ver com aquele negócio que você falou do brócolis ainda há pouco? A pessoa fazendo uma alimentação equilibrada, não é comer uma vez, liberando o sulforafano, atravessando a membrana, atravessando a célula, indo lá no DNA, influenciar a expressão do gene? Sim. Então, cromatina, cromossomo, o próprio DNA podendo se mostrar com expressão distinta. Ou seja, a mãe se alimentando bem, qual que é a tendência? Isso vai refletir, pelos estudos, refletir no material genético da criança, que vai se expressar de uma maneira condizente. A mãe se alimentando de uma maneira... você já entendeu como, né? Ah, eu estou comendo por 2 e comendo muito. Gente, ela continua comendo por ela mesma e por um bebezinho. Ela não está comendo por 2 pessoas que trabalham num porto, né? Ah, ele descarrega 2.000 quilos por dia. Não, não é. Tá? Então, uma alimentação equilibrada, influenciando no DNA e na expressão desses genes. Pedro, o que era gene mesmo? Eu não lembro. Gene, para lembrar, para quem vai anotar, é um segmento de DNA capaz de determinar a síntese de uma proteína. Segmento de DNA capaz de determinar a síntese de uma proteína. Tá? Então agora já com essa base, vamos dar mais uma olhadinha na tela. Olha só. O que nós temos? Bem marcadinho, né, gente? Cuide, 2011, pode aparecer de novo, hein? Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por... Aí ele dá uma viajadinha, tá? Olha só, aneuploidia meu Deus do céu! Aneuploidia, lembra lá das mutações? Euploidia, todo o genoma sofreu alteração. Aneuploidia, um cromossominho a mais, um cromossominho a menos. Só que a aneuploidia do cromossomo X, não, gente, é X sexual, nada a ver. Poliploidia dos cromossomos autossômicos, não, poliploidia ocorria, lembra, por exemplo, lá em algumas espécies de trigo. Ao invés de ser 2N, ele era 4N, 6N, 8N. Para o trigo não vai fazer mal. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante. Em algum momento hoje nós falamos de dominante, de recessivo? Não, nós falamos da expressão gênica, mas não de dominante recessivo. Substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina. Hemoglobina, nós já falamos, mas em outra aula. Hemoglobina, aquela proteininha, lembra? Relacionada a quem? Aquele disco bicôncavo anucleado, chamado de hemácia. Vocação dessa hemoglobina, transporte de gases. Inativação de genes por meio de modificação nas bases nitrogenadas. Bem, se eu for observar letra A e letra B, ele trata de mutações, aqui ele chega ao extremo de falar de poliploidia.
Ninguém em momento algum falou de um ser humano 4N, 6N, 8N. Ainda, dominante recessivo na letra C, absurdo, tá? Hemoglobina, menos ainda. Ai, Pedro, mas eu ainda estou com dúvida. Vamos continuar conversando sobre isso, tá? Avançando mais um pouquinho, o que nós temos? Gente, por que não? Aneuploidia, como a gente comentava ainda há pouco. Nós não falamos, tá, de síndrome de Klinefelter, nós não falamos de síndrome de Turner, para eu poder marcar a aneuploidia na questão, tá? Poliploidia. Nós não falamos de lote. Ao invés do indivíduo ser 2N, Pedro, ele surgiu 4N, 6N, 8N. Em momento algum a gente comentou sobre poliploidia. Mutação em genes autossômicos com expressão dominante, como eu te falei ainda há pouco. A questão não trata de dominante recessivo. Substituição da cadeia beta da hemoglobina. Nada contra a hemoglobina, gente. Só que se você parar para pensar, hemoglobina tem a ver com transporte de gases. A questão faz referência à expressão gênica, à nutrição influenciando a expressão gênica. E aqui, inativação de genes por meio de modificações nas bases nitrogenadas, ou seja, material genético, sofrendo a atuação do meio do ambiente. Eu só gostaria de que você olhasse comigo o seguinte, olha só, deixa eu só voltar, vamos voltar aqui no próprio teclado mesmo, tá? Para a gente ser, olha só, se eu volto aqui, tá? Eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Aqui, ó. Alguns cânceres, tá? Só para a gente enriquecer um pouco mais a questão, no que se refere aos cânceres. Olha só. Pense naquela dieta onde eu só faço ingestão daquilo que eu tenho vontade, tá? Açúcar e gordura. Eu ainda escuto, eu não tenho vontade de tomar água, eu não sinto vontade. Gente, trate água praticamente como remédio, tá? Como assim? Eu falo, não estou com vontade de tomar um antibiótico. Se está na hora de tomar um antibiótico? Não, eu vou lá e tomo. O que eu quero fazer referência em relação aos cânceres? O seguinte, lembra que a célula ela pode estar em intérfase ou em divisão? Lembra disso? Intérfase era um período preparatório para a divisão. Como é que fica essa intérfase? Como é que fica essa preparação? Se era para eu ingerir em torno de 1,5 litro a 1,8 litro de água por dia, e eu estou tomando um copo, 200 ml. Como ficam aquelas carências de vitaminas e minerais prolongadas? Tem se falado, existem estudos de epigenética, fazendo referência que essas carências de vitaminas e minerais prolongadas podem ser o quê? Ativadores de genes tumorais. Fenótipo é genótipo mais meio. Essa é uma questão de 2011. Eu acredito que você pode encontrar uma questão como essa aí na tua prova. Mas por que hoje em dia? Qual que é a previsão, gente? A previsão é que, para 2020, quem deve ser o campeão mundial de obesidade? A gente? Isso mesmo, Brasil, campeão mundial de obesidade. A garotadinha que está vindo de 8 a 13 anos... Fala-se hoje em dia que de 50% a 66%, 67% dessa galerinha já está vindo com sobrepeso. Agora pare para pensar, até os 13 anos tem uma influência significativa de papai e mamãe na alimentação. Pare para pensar, com 15, 16, a mãe não vai ficar falando que vai comer ou que não vai comer. Tá? Então, obesidade, doença, uma síndrome, tá, gente? Cuidado, cuidado. Próxima questão. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá? Olha só. Na sequência, minha gente, na sequência, olha só quem aparece aqui. Pedro, as bases. Sim, as bases, né? Olha o que nós temos. Quando nós fazemos referência ao nucleotídeo formado por quem, né? Fosfato, pentose, olha só, açúcar de 5 carbonos e a base nitrogenada, né? Purinas e pirimidinas, né? Bases púricas e pirimídicas, Olha só, adenina e guanina, citosina, timina e uracil ou uracila. Quero aproveitar um momento, gente, para você relembrar base típica do DNA. Lembra? Vou escrever aqui embaixo. DNA.
Deixa eu apagar. Tá temperamental ela aqui, hein? Ou sou eu mesmo? Acho que sou eu. Vamos dar uma olhadinha nela. Vamos mudar a cor, vamos ali para azul. Timina, base típica de quem? DNA. Viu timina, eu lembro de quem? DNA. Viu uracil, uracila, lembro de RNA. Lembro de RNA. Lembro de RNA. Aproveitando, só um último detalhe antes da próxima questão. DNA, duplicação do DNA ou replicação. DNA faz RNA, faz no sentido de é molde para a produção de RNA através da transcrição. Então, DNA vai se duplicar, ele sofre o quê? Duplicação ou replicação. Agora, DNA é molde para a formação do RNA através da transcrição. RNA forma proteína, RNA forma proteína através da tradução. Lembre disso. Próxima questãozinha, minha gente. Vamos lá? Olha só. Questão 68, Enem 2. Posso dar um... Claro, sempre ajuda, sempre estamos juntos. Naquela tela anterior, deixa Opa, eu até volta voltar lá, volta aqui, lá. Nessa Ótimo. anterior. Você mostrou aí as bases púricas e pirimídicas. Isso. Né? Então veja, aí cabe com o que nós tivemos na nossa aula agora há pouco. Opa, ótimo, vamos lá. Sabe que aquela nossa aula agora há pouco, eu fiz uma reação orgânica onde havia um aminoácido, função amina. Ok. E eu havia comentado que a função amina é uma base. Então, se você observar as estruturas das bases púricas e pirimídicas, você pode observar que elas têm um nitrogênio. Aquele nitrogênio ali é responsável nas estruturas. Então, se você vai para a tela, nas fórmulas, você observa. Então, você está com a tela agora aí na tua imagem, você está vendo ali ó, aqueles nitrogênios ali, caracterizam função amina. Por isso que essas substâncias são bases. Tá? Então, por isso que elas são denominadas bases. Aí você caracteriza. Tranquilo? Então, só esse detalhezinho para você ficar esperto com relação à estrutura. Legal. E, Pedro, eu recebi aqui, através do meu ponto, uma ligação, uma pergunta. Vamos lá. Da Madalena Apaixonada de Guadalupe. Opa, ela estava perguntando o seguinte, você comentou na questão anterior, até vou voltar aqui. Okay. Qual a ligação entre os termos cromatina e cromossomo? Legal, legal. Gente, quando nós falamos de cromatina e cromossomo, DNA se mostrando de duas maneiras. Cromatina, gelatinosa, quando a célula está em intérfase, se preparando para a divisão. DNA, condensado, se mostrando como cromossomo, quando a célula está em divisão, seja mitose, seja meiose. Tá? Então, para fechar, cromatina, DNA da célula em interfase, se preparando para a divisão. Cromossomo, DNA da célula em divisão. É aquele DNA condensado, espiralizado, chamado cromossomo. DNA da célula em divisão. Pedro, mas qual que é a função do DNA, cromatina, cromossomo? Duas funções. Controle da fisiologia da célula e hereditariedade. Um último gancho. Meu amigo Dalton falou ainda há pouco, fez referência de maneira assim fantástica ao nitrogênio. Você notou naquela questão do Enem? Que ele falava recebeu uma suplementação de soja. O que eu encontro na soja? Bastante nitrogênio. Então, a influência daquilo que eu estou ingerindo no meu material genético. Você é aquilo que você come. Beleza? Próxima questão para a gente poder fechar. O que nós temos, minha gente? Olha só. Questão 68, 2011, provinha azul. Azul. O Instituto de Pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, fosfato, pentose, base. Note, bactéria de novo. Lembre que na aula do Dalton ele fez referência a um biofilme dental, lá na cárie, tá? Lá no caso, Streptococcus mutans, aqui, Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum.
após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum, outro trava-língua aqui, Dalton, foi neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma mycoides começou a gerenciar a célula, controle e hereditariedade, produzindo suas proteínas. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a... Olha só, a gente precisa conversar sobre isso. Por exemplo, vamos usar as canetinhas coloridas aqui. Você está vendo que uma vermelha, outra verdinha, tá? Eu posso utilizar uma bactéria como uma biofábrica. Como assim, Pedro? Eu não entendi. A gente vai lá na bactéria, retira um plasmídio ou epissomo, um fragmentinho de material genético dessa bactéria, tá? Vamos lá no pâncreas, né? Uma célula do pâncreas, retiramos um fragmento do DNA da célula do pâncreas. Usamos uma enzima de ligação, uma ligase. Pedro, não entendi. Fragmento de DNA bacteriano, fragmento de DNA da célula do pâncreas, no nosso exemplo. Uso uma enzima de ligação, uma ligase, tá? Agora eu tenho um DNA recombinado. Esse DNA recombinado agora será introjetado noutra bactéria. E essa outra bactéria passa a produzir o quê? Substâncias úteis de interesse para o ser humano. Mas que tipo de substância útil? Pare para pensar. Eu uni o DNA bacteriano com o DNA da célula do pâncreas. Essa bactéria passa a funcionar como uma biofábrica de insulina. Insulina? Nossa, mas daí é uma insulina de bactéria? Não, é insulina humana. É insulina humana. Até antes desse tipo de pesquisa, o que era utilizado muitas vezes? Insulina de porco, era o chamado porco-irmão. Como assim porco-irmão? Porcos modificados geneticamente, que produziam insulina de porco compatível com humanos. Olha a vantagem agora, é a bactéria produzindo insulina humana. Insulina humana. É a bactéria produzindo, por exemplo, o fator 8 de coagulação. É a bactéria produzindo, por exemplo, o GH, hormônio do crescimento. É a bactéria produzindo, por exemplo, eritropoetina, lá para a minha corrente sanguínea. Nossa, mas a bactéria não é do mal? Claro que não. Nesse contexto, a bactéria é do bem, sendo utilizada como uma biofábrica. Essa técnica, que já apareceu e pode aparecer de novo na tua prova, é aplicada, gente, não só para bactérias. Não só para bactérias, tá? Por exemplo, se eu vou deixar a caneta ali, a gente já continua conversando. Fica aqui, fica comigo. Olha só. Lembra no cinema, por exemplo, aquele filminho lá dos Simpsons? Não sei se você lembra. Uma hora que o seu Homer Simpson, ele vai brincar com um porquinho, ele coloca o porquinho no teto e brinca. Porco-aranha, porco-aranha. Lembra disso? O que nós já temos? Nós já temos bovinos que receberam um fragmento de DNA de aracnídeo. Como assim, Pedro? Porco-aranha, tudo bem, mas você quer falar da vaca-aranha? Não, não é isso. Quando o agropecuarista, né, a pessoa vai ordenhar a vaca, o que vem ali através da teta da vaca? Vem o leite de vaca, lógico, não vai vir teia de aranha, mas vem a proteína da teia de aranha no leite. Qual que é a ideia disso? Eu poder retirar do leite de aranha... leite de aranha, né? Eu poder retirar do leite da vaca essa proteína da teia de aranha. Nossa, e aí? Eu consegui fazer, por exemplo, um filamento de 8 a 10 vezes mais resistente do que um cabo de aço e bem mais fino. Nossa, essa técnica, que nós falamos aqui da vaca, que nós falamos ali ainda há pouco, das bactérias produzindo, por exemplo, insulina, é o quê? A técnica do DNA recombinante. Lembre, nós usamos uma enzima de ligação. Vamos ver a questão? Olha só, o que a questão fala para a gente? A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve a... Aí ele manda. Possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias, capacidade de criação pela ciência de novas formas de vida, possibilidade de produção em massa de bactérias, possibilidade de programar geneticamente micro-organismos, capacidade da bactéria Mycoplasma caprinum de expressar suas proteínas. Gente,
o que eu tenho aqui de importante? Possibilidade de programar geneticamente, bem no finalzinho da aula, micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. Minha gente, bactéria funcionando como uma biofábrica. Até a próxima semana. Tchau, tchau.